Você está prestes a se instalar em um mundo detalhado, quase mundano, que existia pouco antes do estopim da Revolução Grega. Imagine-se caminhando pelas ruas empoeiradas de uma pequena cidade grega, sob domínio otomano, por volta do início do século XIX, em algum lugar como Peloponeso, ou a Grécia Central. O ar está impregnado do aroma de pão fresco, e do clamor dos comerciantes apregoando suas mercadorias. O ritmo da vida cotidiana pode parecer lento, até repetitivo, mas por trás desses momentos comuns estão os alicerces do anseio de um povo por mudança. Os gregos sob o domínio otomano no início do século XIX viviam vidas profundamente entrelaçadas, tanto com a sobrevivência quanto com a resistência sutil. Suas cidades e vilas eram organizadas em torno de comunidades unidas, onde a família, a fé e a tradição ditavam o ritmo de vida. A maioria dos gregos eram camponeses que trabalhavam a terra, cultivando azeitonas, uvas e trigo. O trabalho era extenuante e sazonal, ditado pelo clima mediterrâneo implacável. A época da colheita significava longas horas, mas também unia a comunidade, fomentando rituais e celebrações compartilhados, que preservavam a identidade, diante do domínio estrangeiro. Nas cidades, pequenas oficinas e mercados fervilhavam, de artesãos, oleiros e ferreiros. A classe mercantil estava emergindo, ainda não dominante, mas crescente em influência, com famílias comercializando azeite, vinho e tecidos por todo o Mediterrâneo. Muitos comerciantes gregos se viram diante de complexos impostos e restrições comerciais otomanos, que exigiam inteligência e resiliência. Essa classe em ascensão, embora frequentemente limitada pelas regras imperiais, começou a vislumbrar algo além da sobrevivência local. A religião desempenhava um papel fundamental na vida cotidiana. A Igreja Ortodoxa era tanto uma âncora espiritual quanto uma forma sutil de resistência política. Os padres gregos, muitas vezes as únicas figuras instruídas nas aldeias, preservavam a língua e a história por meio de sermões e educação. Os festivais religiosos pontuavam o ano, oferecendo momentos de reunião comunitária e reafirmação de identidade. Embora a rebelião aberta fosse arriscada, essas práticas culturais e religiosas tornaram-se atos silenciosos de desafio à dominação otomana. A educação era limitada e desigual. A maioria dos camponeses era analfabeta, confiando em tradições orais e conhecimento comunitário para transmitir história, lendas e habilidades práticas. Nas cidades, porém, pequenas escolas ligadas a igrejas começaram a surgir, ensinando língua e história gregas, plantando as sementes da consciência nacional. Esse lento despertar intelectual foi crucial. Ideias de liberdade e autogoverno estavam se enraizando em mentes moldadas por histórias da Grécia Antiga e da herança bizantina, mas a vida sob a administração otomana também significava conviver com impostos pesados, recrutamento ocasional e a ameaça constante de abuso de poder por parte de autoridades otomanas locais. Os camponeses frequentemente pagavam em espécie, cedendo parte de sua colheita aos proprietários ou cobradores de impostos. Essas pressões tornavam a sobrevivência cotidiana precária e fomentavam o ressentimento latente. No entanto, os gregos se adaptaram formando redes de ajuda mútua, contando com famílias extensas e alianças locais para suportar as dificuldades. Nas cidades, você via uma faceta diferente da vida grega. Atenas e Tessalônica, embora ainda não fossem os centros culturais que se tornariam, eram polos de comércio e diálogo. Ali, intelectuais, comerciantes e clérigos gregos trocavam ideias, correspondiam-se com pensadores europeus, e liam jornais contrabandeados do exterior. Os impulsos do iluminismo tocaram esses centros urbanos, conectando as queixas locais a conceitos mais amplos de liberdade e nacionalismo. No entanto, nem todos os gregos sentiam a mesma urgência ou compartilhavam a mesma visão. A comunidade era dividida por classe, geografia e lealdades. Algumas elites preferiam a acomodação com as autoridades otomanas, garantindo privilégios e riqueza em troca de lealdade. Outras, particularmente em regiões montanhosas e ilhas, viviam de forma mais autônoma, frequentemente em escaramuças com as forças otomanas, ou se envolvendo em banditismo, o que turvava os limites entre sobrevivência e rebelião. Esse complexo mosaico da vida cotidiana marcado por trabalho árduo, fé, família e lenta fermentação intelectual, lançou as bases para o que se tornaria uma revolução em larga escala.
Mas antes que as armas e as batalhas pudessem eclodir, os gregos tiveram que navegar por décadas de resistência silenciosa, resistência cultural sutil e redes sociais intrincadas, que mantiveram sua identidade sob o domínio otomano. Que eventos ou indivíduos específicos transformaram essa tensão latente em rebelião aberta? Como esses gregos comuns passaram da sobrevivência e da resistência silenciosa para uma revolta coordenada que abalaria impérios? Retomando de onde paramos, a transição da resistência silenciosa para a rebelião aberta não foi repentina, nem simples. Foi um processo lento, moldado por décadas de mudanças incrementais e momentos-chave que romperam o frágil equilíbrio do domínio otomano. Para compreender essa mudança, precisamos analisar mais profundamente as estruturas sociais, as pressões econômicas e as redes emergentes que começaram a empurrar a sociedade grega em direção à revolução. O Império Otomano no início do século XIX era vasto, mas cada vez mais tenso. Administrativamente, dependia fortemente de intermediários locais, fossem eles autoridades muçulmanas, notáveis locais ou elites cristãs, para manter o controle sobre populações diversas. Para os gregos, isso significava uma miscelânea de experiências, dependendo da região e do status social. Em alguns lugares, o domínio otomano era relativamente frouxo, permitindo aos gregos um certo grau de autonomia. Em outros, a repressão era mais dura e direta. Um fator-chave para acelerar a mudança foi o crescimento da classe mercantil grega. Esses comerciantes eram frequentemente viajantes, multilingües e conectados com os mercados europeus. Muitos viveram no exterior por longos períodos, particularmente em centros comerciais como Odessa, Thrace e Constantinopla. Sua exposição às ideias iluministas e aos movimentos revolucionários em outros lugares plantou sementes do pensamento nacionalista. Por meio de cartas, livros e reuniões secretas, essas ideias se infiltraram na Grécia, acendendo lentamente novas ambições. A Filiquieteria, ou Sociedade dos Amigos, fundada em 1814, foi um produto dessas redes mercantis e correntes intelectuais. Essa organização secreta visava coordenar uma revolta armada contra o domínio otomano. Seus membros incluíam clérigos, militares, intelectuais e comerciantes de diversas regiões, simbolizando a unidade necessária para desafiar o poder imperial. O planejamento cuidadoso da sociedade envolvia o envio de emissários para áreas rurais, o recrutamento de líderes locais e a obtenção de apoio estrangeiro. A disseminação dessas ideias revolucionárias não se limitou apenas às elites ou às cidades. Nas aldeias rurais, histórias de antigos heróis gregos e santos bizantinos foram recontadas com nova urgência. Canções populares e histórias orais foram adaptadas para incluir temas de libertação e desafio. Esse renascimento cultural ajudou a fomentar uma identidade coletiva que transcendeu as divisões locais, construindo uma base psicológica para a rebelião. Ao mesmo tempo, as dificuldades econômicas se agravaram. A produção agrícola flutuou devido às colheitas ruins e às políticas fiscais otomanas. Notáveis locais frequentemente cobravam impostos pesados, às vezes acima das cotas oficiais, para custear sua própria proteção e privilégios. Os camponeses se viram presos entre as demandas otomanas e o crescente poder dos proprietários de terras gregos, alguns dos quais também apoiavam a causa revolucionária. A resposta otomana a essas pressões variou. Em algumas regiões, as autoridades tentaram reformas com o objetivo de modernizar a administração e apaziguar os súditos cristãos. As reformas Tanzimat, iniciadas na década de 1830, prometiam direitos iguais e proteção legal, mas chegaram tarde demais para reprimir a revolução em formação. Em outros lugares, as forças otomanas recorreram à repressão brutal para suprimir a dissidência, às vezes desencadeando ciclos de violência que agravaram as queixas locais. Nas comunidades gregas, divisões internas complicaram a causa revolucionária. As diferenças entre ilhaus, continentais, comerciantes abastados e camponeses frequentemente criavam rivalidades. A liderança da revolução teve que lidar com essas tensões com cuidado, equilibrando os interesses locais, com o objetivo primordial da independência. Essas rivalidades se manifestariam mais tarde em conflitos civis durante a própria revolução, mas, nesse período pré-revolucionário,
moldaram principalmente os esforços de recrutamento e coordenação. Líderes religiosos desempenharam um papel paradoxal. Embora a Igreja Ortodoxa fosse um símbolo da identidade grega e da sobrevivência cultural, muitos bispos e padres eram cautelosos em relação à rebelião aberta, temendo represálias otomanas ou perda de privilégios. No entanto, muitos clérigos apoiaram clandestinamente a causa revolucionária, usando sua influência para disseminar mensagens e proteger ativistas. O envolvimento da Igreja acrescentou uma camada de complexidade à revolução, mesclando motivações espirituais e políticas. A vida nas cidades e aldeias gregas otomanas tornou-se, assim, um tenso ato de equilíbrio entre sobrevivência e resistência. Famílias escondiam armas, enviavam jovens para se juntar a bandos rebeldes em montanhas remotas, ou contrabandeavam informações através das fronteiras. As mulheres administravam as casas em meio à incerteza, às vezes servindo como mensageiras ou cuidadoras de combatentes. O cotidiano, o tédio e a rotina eram todos matizados pela consciência de que algo monumental estava no horizonte. À medida que a década de 1820 se aproximava, os rumores de rebelião se intensificavam. Os planos cuidadosos da Filquieteria estavam se concretizando. Redes de conspiradores por toda a Grécia estavam prontas para se incendiar. No entanto, muitos ainda se perguntavam: essa coxa de retalhos de grupos díspares, divididos por geografia, classe e interesses locais, conseguiria se unir em uma luta sustentada? Será que o Império Otomano, enfraquecido, mas ainda formidável, esmagaria essa revolta antes que ela começasse? Qual foi exatamente a faísca que transformou décadas de descontentamento latente e conspirações secretas em revolta aberta? E como as pessoas comuns, camponeses, comerciantes e clérigos, seriam arrastadas pela maré tumultuada da Revolução? Com o alvorecer da década de 1820 sobre as terras gregas, as tensões latentes e os preparativos secretos finalmente se transformaram em revolta aberta. Mas essa ignição não foi repentina. Foi uma chama cuidadosamente acesa, alimentada pelos inúmeros pequenos atos de coragem e desafio de gregos comuns, que, até então, haviam suportado anos de dificuldades e resistência sutil. A faísca oficial veio em março de 1821, quando Alexander Ypsilantis, um oficial grego, servindo no exército russo, e um dos principais membros da Filquieteria, cruzou o rio Pruti, em direção à Moldávia, controlada pelos otomanos. Sua ação foi tanto simbólica quanto estratégica, um chamado às armas, que visava inspirar os gregos em todo o império. Embora sua campanha inicial nos principados do Danúbio tenha fracassado e sido finalmente esmagada, ela provocou ondas de choque por toda a Grécia, confirmando que uma rebelião aberta era possível e iminente. De volta ao Peloponeso e à Grécia Central, revoltas coordenadas se seguiram rapidamente. Os revolucionários tomaram cidades-chave como Kalamata, e começaram a sitiar fortalezas otomanas, incluindo Tripolitia. Essas batalhas envolviam tanto resistência e logística quanto coragem e estratégia. Aldeões comuns transformados em combatentes, munidos de qualquer arma que pudessem reunir espingardas de pederneira, espadas e até ferramentas agrícolas formaram milícias e bandos que entraram em confronto com as tropas otomanas. Os primeiros sucessos da Revolução devem-se, em grande parte, às redes de base formadas ao longo de décadas de dificuldades compartilhadas. Famílias escondidas em aldeias nas montanhas forneciam abrigo, comida e informações aos combatentes. Comerciantes canalizavam dinheiro e suprimentos, às vezes correndo o risco de confisco ou execução. O clero usava suas igrejas como pontos de encontro e santuários. As mulheres sustentavam as casas na ausência dos homens e cuidavam dos feridos, muitas vezes desempenhando papéis cruciais, porém negligenciados. No entanto, a revolução estava longe de ser uniforme ou tranquila. Divisões internas surgiram rapidamente. Senhores da guerra locais disputavam o poder, e disputas entre facções às vezes explodiam em conflitos violentos. O desafio de transformar uma coxa de retalhos de milícias em um exército nacional coerente era enorme, e a liderança política era fragmentada. Ainda assim, a visão compartilhada de liberdade manteve o movimento mais amplo unido, apesar de suas falhas. A resposta otomana foi feroz e brutal. Reforços afluíram às regiões rebeldes e expedições punitivas devastaram aldeias suspeitas.
de abrigar insurgentes. Massacres e represálias eram comuns, causando imenso sofrimento, mas também fortalecendo a determinação grega. Esse ciclo de violência ressaltava os riscos envolvidos, a liberdade exigia sacrifício, e a própria sobrevivência era incerta. Ao longo desses primeiros anos, os revolucionários confiaram fortemente em seu conhecimento íntimo da terra e dos laços comunitários. Passagens de montanha, cavernas escondidas e redes de apoio locais permitiram que escapassem ou resistissem às forças otomanas. As duras realidades cotidianas da guerrilha, invernos rigorosos, escassez de alimentos e medicamentos, movimento constante, moldaram o caráter da revolução e testaram a resiliência de seu povo. Em 1822, a revolução havia se transformado em uma guerra de independência em larga escala. Novos órgãos governamentais foram formados, e potências estrangeiras começaram a se interessar, embora o reconhecimento oficial e a ajuda chegassem lentamente. Os gregos comuns, que antes haviam sofrido sob o domínio otomano, agora enfrentavam as incertezas de criar uma nova nação, em meio a conflitos internos e pressões externas. Olhando para trás, fica claro que a revolução não foi apenas a história de generais e batalhas, mas uma profunda transformação da vida cotidiana. A persistência das famílias, a bravura cautelosa das mulheres, a resistência dos camponeses e o apoio silencioso dos padres se uniram em um movimento que remodelou a história. O que permanece notável é como esses detalhes chatos, os ritmos da vida agrícola, a mecânica do comércio, a resistência silenciosa em igrejas e lares, foram os próprios fios que teceram a estrutura da independência grega. Sem eles, as batalhas dramáticas e os heróis famosos teriam sido impossíveis. Ao adormecer, pense no seguinte: com que frequência a história se baseia não apenas em grandes eventos, mas também na persistência inesperada de pessoas comuns, que vivem suas vidas cotidianas. E como a resistência silenciosa e os pequenos atos de coragem dos quais você raramente ouve falar, podem moldar as revoluções e mudanças que ainda acontecem hoje. Imagine os movimentados portos mediterrâneos do início do século XIX. Pireu, perto de Atenas, Hidra, Spétis, e as ilhas de Psara, todos repletos de navios, mercadores e marinheiros. Não eram apenas centros de comércio, mas também locais onde ideias, riqueza e fervor revolucionário se misturavam silenciosamente, longe dos olhares vigilantes das autoridades otomanas. A classe mercante grega e seu domínio da navegação foram atores cruciais, embora frequentemente ignorados, na preparação para a Revolução Grega. Durante séculos, os gregos foram um povo marítimo, com sua cultura e economia profundamente ligadas ao mar. Mesmo sob o domínio otomano, os gregos mantiveram uma presença significativa no comércio marítimo, apesar das restrições e rivalidades. Seus navios transportavam mercadorias como azeite, vinho, grãos e têxteis através do Mediterrâneo e além, ligando os portos gregos à Europa, ao Mar Negro e ao norte da África. No início do século XIX, os comerciantes gregos haviam se tornado ricos e influentes. Muitos haviam estabelecido redes comerciais que se estendiam a grandes centros comerciais europeus, como Marselha, Thrace e Odessa. Esses comerciantes eram mais do que comerciantes, eram intermediários culturais, trazendo de volta não apenas mercadorias, mas também ideias, livros, jornais e filosofias políticas, que alimentavam o crescente desejo pela independência grega. A navegação era a alma dessas famílias mercantes. As ilhas de Hidra, Spétis e Psara haviam se transformado em formidáveis potências navais, com frotas construídas tanto para o comércio quanto para a defesa. Essas frotas frequentemente atuavam como marinhas particulares, protegendo suas rotas comerciais e garantindo um certo grau de autonomia. Suas tripulações eram marinheiros habilidosos, calejados por anos no mar, e prontos para transformar seus navios mercantes em navios de guerra quando necessário. A riqueza dos mercadores permitiu-lhes financiar a causa revolucionária discretamente. Contrabandeavam armas e suprimentos, apoiavam sociedades secretas como a filiqueteria e financiavam campanhas de propaganda. Seus navios tornaram-se linhas vitais de comunicação e suprimento entre as fortalezas rebeldes e os simpatizantes europeus. Sim, essa espinha dorsal marítima, a revolução poderia ter sido estrangulada antes mesmo de começar. No entanto, sua posição era precária.
Os mercadores gregos operavam sob o olhar atento dos funcionários da alfândega e das patrulhas navais otomanas, enfrentando pesados impostos e a constante ameaça de confisco ou prisão. Muitos equilibravam o delicado ato de parecer leais ao império, enquanto secretamente auxiliavam a rebelião. Essa duplicidade exigia planejamento cuidadoso, mensagens codificadas e redes confiáveis. A influência dos mercadores ia além da economia. Eram frequentemente os membros mais cultos e cosmopolitas da sociedade grega, fluentes em diversas línguas e familiarizados com o pensamento político europeu. Seus salões e reuniões eram focos de discussão sobre nacionalismo, liberdade e revolução. Eles se correspondiam com os filelenos europeus inspirados pela Grécia clássica que mais tarde apoiariam a causa material e moralmente. No entanto, nem todos os comerciantes estavam unidos em seus propósitos. Alguns temiam que a rebelião interrompesse o comércio e trouxesse ruína. Essas divisões dentro da classe mercantil refletiam as tensões sociais mais amplas entre tradição e mudança, risco e segurança. Ainda assim, o zelo revolucionário de figuras-chave acabou prevalecendo, e seus recursos tornaram-se indispensáveis ao esforço de guerra. Olhando mais de perto, o papel da navegação grega não era meramente logístico, mas simbólico. O mar representava a liberdade e um espaço aberto onde os gregos podiam exercer algum grau de controle, onde sua identidade como povo marítimo florescia, e onde as sementes da unidade nacional eram semeadas em ilhas e cidades costeiras dispersas. Então, como esses mercadores e suas frotas fizeram a transição do comércio para a revolução, como seus navios se tornaram instrumentos de guerra e símbolos de orgulho nacional, e que riscos esses homens correram, equilibrando lucro e patriotismo. Nas marés instáveis do império, continuando de onde paramos, a transformação dos mercadores gregos e de suas frotas de navios de comerciantes em revolucionários foi um processo complexo e calculado, profundamente enraizado em suas realidades cotidianas e ambições estratégicas. Para compreender plenamente essa mudança, precisamos examinar as dinâmicas econômicas, políticas e sociais que moldaram suas escolhas e os riscos que voluntariamente assumiram. No final do século XVIII e início do século XIX, muitas famílias de comerciantes gregos acumularam riqueza substancial, muitas vezes superando a das autoridades otomanas locais. Esse novo poder econômico se traduziu em influência tanto local quanto internacional. Seus navios navegavam pelo Mediterrâneo não apenas com mercadorias, mas também com ideias políticas, mensagens secretas e carregamentos ocultos de armas. A frota mercante era, na verdade, um braço secreto do movimento revolucionário. As ilhas de Hidra, Spetses e Psara eram particularmente notáveis por seu poderio naval. Hidra, por exemplo, ostentava centenas de embarcações, muitas delas brigs e escunas, velozes, manobráveis e ideais, tanto para o comércio quanto para o combate. Essas ilhas tinham uma longa história de semi-autonomia sob o domínio otomano, com líderes locais exercendo controle sobre os assuntos marítimos. Seus capitães e marinheiros eram combatentes habilidosos, acostumados a ataques e escaramuças, tanto com piratas quanto com forças imperiais. Quando a onda revolucionária finalmente irrompeu em 1821, essas frotas mercantes rapidamente se converteram em navios de guerra, equiparam suas embarcações com canhões e treinaram tripulações em guerra naval. Seu conhecimento dos mares lhes conferiu uma vantagem tática, permitindo-lhes bloquear portos otomanos, interromper linhas de suprimento e enfrentar navios inimigos com eficácia. Essa destreza naval foi crucial, pois o controle das rotas marítimas ajudou os revolucionários a sustentar sua campanha e atrair a atenção internacional. O apoio financeiro dos mercadores ia além dos navios. Eles financiavam a compra de armas, às vezes da Europa, onde filelenos e negociantes simpatizantes facilitavam a venda de mosquetes, canhões e pólvora. O contrabando desses suprimentos para a Grécia exigia redes elaboradas e portos secretos, muitas vezes coordenados a partir dos centros mercantes no exterior. Essas operações eram arriscadas, a descoberta significava a perda de navios, prisão ou execução. Líderes mercantes como Andreas Miaulis, de Hidra, tornaram-se figuras lendárias. Miaulis, um experiente capitão e empresário, equilibrou
habilmente seus interesses comerciais, com compromissos revolucionários. Sua liderança das forças navais gregas foi marcada por bloqueios estratégicos e vitórias importantes que elevaram o moral e garantiram rotas de suprimento. Figuras como ele personificaram a fusão entre comércio e rebelião, transformando seus navios em símbolos de resistência. O apoio europeu era crucial, mas complexo. Muitos comerciantes mantinham laços comerciais com portos e comunidades europeias. Sociedades filénicas na Grã-Bretanha, França e outros lugares arrecadavam fundos e enviavam voluntários. A correspondência comercial servia de ponte entre esses simpatizantes e os revolucionários gregos. No entanto, as potências europeias eram cautelosas, equilibrando a simpatia pela independência grega com as preocupações geopolíticas, com a estabilidade otomana. Na Grécia, os mercadores enfrentavam suspeitas e, às vezes, hostilidade de revolucionários rurais e senhores da guerra locais. Alguns os viam como oportunistas ou alheios à luta camponesa. Essa tensão ressaltava um desafio maior: unir diversos grupos sociais com prioridades distintas em torno de uma causa comum. No entanto, os recursos e o poder naval dos mercadores permaneciam indispensáveis. Os mercadores também tiveram que lidar com as tentativas navais otomanas de reprimir suas atividades. A frota otomana, embora maior, era menos ágil e frequentemente prejudicada pela ineficiência burocrática. Escaramuças entre navios gregos e otomanos tornaram-se frequentes, e a coragem e a habilidade dos marinheiros mercantes foram repetidamente testadas. Esses encontros frequentemente ocorriam longe das dramáticas batalhas terrestres, mas não foram menos vitais para o resultado da Revolução. As consequências econômicas da Revolução foram imediatas e profundas. Rotas comerciais foram interrompidas, portos bloqueados e as fortunas dos comerciantes ameaçadas. No entanto, muitos comerciantes aceitaram essas dificuldades como sacrifícios necessários. Sua visão ia além do lucro imediato, rumo à criação de um Estado grego livre, onde o comércio pudesse florescer sem as restrições otomanas. Observando essa complexa rede de comércio, guerra e política, questiona-se como esses mercadores equilibraram seus interesses comerciais com o zelo revolucionário. Que sacrifícios pessoais fizeram ao arriscar navios, riquezas e vidas? E como sua rede marítima moldou o desenrolar da Revolução, muito além das costas da Grécia? À medida que a Revolução se desenrolava, o papel vital dos mercadores gregos e de suas frotas navais tornou-se cada vez mais evidente não apenas como fornecedores e financiadores, mas também como participantes ativos na definição do curso da luta. Os mares, outrora canais de comércio, transformaram-se em campos de batalha onde marinheiros mercantes se tornaram guerreiros navais, e seus navios, símbolos da resiliência e ambição gregas. Um dos aspectos mais marcantes de sua contribuição foi a adaptabilidade. As frotas mercantes gregas tiveram que se converter rapidamente de navios mercantes para navios de guerra, um desafio logístico e técnico. Canhões foram instalados em navios projetados para velocidade e carga, tripulações treinadas em combate naval e linhas de suprimentos redirecionadas por canais secretos. Essas transformações não aconteceram sem custos tanto financeiros quanto em vidas perdidas no mar. Durante escaramuças e bloqueios, a liderança dos capitães mercantes provou ser crucial em importantes combates navais. Andreas Miaolis, por exemplo, emergiu não apenas como um comandante naval, mas também como um pensador estratégico, que compreendia a importância de controlar o mar Egeu. Sua liderança ajudou a manter o controle grego sobre rotas marítimas vitais, interrompendo os reforços otomanos e permitindo o fluxo de armas e suprimentos. A história de Miaolis ilustra como os líderes mercantes se situavam entre dois mundos, comércio e guerra, usando suas habilidades e redes de contatos a serviço da causa revolucionária. Apesar de seus sucessos, a classe mercante enfrentou enormes riscos. Navios foram capturados ou destruídos, fortunas foram exterminadas e famílias ameaçadas. Muitos mercadores se viram exilados ou forçados a fugir temporariamente para portos europeus. Algumas famílias de comerciantes sofreram perdas maiores do que as de muitos soldados em terra. A incerteza econômica impôs escolhas difíceis entre salvaguardar a riqueza da família e se dedicar integralmente à rebelião. O impacto mais amplo do envolvimento mercantil estendeu-se para além da própria revolução.
As redes que construíram, e a consciência política que fomentaram, desempenharam um papel crucial na formação do Estado grego, pós-independência. Sua exposição a ideias e instituições europeias influenciou a governança e a política econômica gregas no início, incorporando um espírito mercantil e marítimo à identidade da nova nação. Além disso, a dimensão marítima da Revolução atraiu a atenção internacional, inspirando os filhelenos, que viam a luta naval grega como uma continuação do heroísmo clássico. Navios com a bandeira grega tornaram-se símbolos nos salões europeus, angariando apoio e financiamento que se provariam decisivos. A classe mercante atuou, assim, como embaixadora cultural, conectando o legado antigo da Grécia com sua luta moderna pela liberdade. No entanto, a história dos mercadores e da navegação gregos durante a Revolução também revela a complexa interação entre riqueza, poder e identidade nacional. Sua influência não foi isenta de controvérsias. Alguns os criticaram por priorizarem interesses comerciais ou se envolverem em políticas facciosas que minavam a unidade. Essas tensões refletiam lutas sociais mais amplas, à medida que a Grécia transitava de uma rebelião fragmentada para uma nação. À medida que você se aproxima do descanso, reflita sobre os mares tranquilos que transportavam muito mais do que mercadorias, carregavam esperanças, armas, cartas e sonhos. As frotas mercantes gregas nos lembram que revoluções não são travadas apenas com espadas e mosquetes, mas também com navios e livros. Razão, negociação e navegação, paciência e risco. Foi o trabalho persistente, muitas vezes sem glamour, de mercadores e marinheiros que ajudou a preparar o cenário para o renascimento de uma nação. Como essa herança marítima pode continuar a influenciar a Grécia moderna? E que lições sobre o poder do comércio e da conectividade na formação de mudanças políticas podemos encontrar sob as ondas da história? Imagine um mundo de sombras e sussurros, onde reuniões secretas eram realizadas a portas fechadas, mensagens codificadas eram passadas de mão em mão, e a confiança era uma mercadoria rara. No início do século XIX, dentro da diáspora grega espalhada pela Europa e pelo Império Otomano, uma organização clandestina estava silenciosamente tomando forma, uma sociedade que se tornaria a arquiteta invisível da Revolução Grega. Era a Filiquieteria, a Sociedade dos Amigos, fundada em 1814 em Odessa, uma movimentada cidade portuária no Mar Negro, dentro do Império Russo. A Filiquieteria começou como um pequeno grupo de expatriados e intelectuais gregos. Seus fundadores compartilhavam um objetivo comum: derrubar o domínio otomano e restaurar um Estado grego livre. Mas essa não era uma tarefa simples. A sociedade precisava operar em absoluto sigilo, equilibrando o recrutamento, arrecadação de fundos e planejamento, tudo isso sem se envolver com as autoridades otomanas e russas. Os primeiros membros eram oriundos de uma mistura de origens: comerciantes, clérigos, oficiais militares e acadêmicos. Nem todos eram radicais. Muitos viveram sob o domínio otomano por décadas. Alguns eram empresários bem-sucedidos, outros eram clérigos devotos, cautelosos com rebeliões abertas. No entanto, compartilhavam um sentimento crescente de que a identidade e a autonomia gregas estavam ameaçadas, e que era necessária uma ação. A estrutura da Filiquieteria era deliberadamente secreta e hierárquica. Os membros juravam lealdade e eram apresentados à sociedade por meio de intrincados rituais de iniciação, frequentemente envolvendo cerimônias simbólicas que reforçavam a confiança e o comprometimento. A organização utilizava um sistema de linguagem codificada, sinais secretos e tinta invisível para se comunicar, garantindo que, mesmo se capturados, os membros não revelassem nada sobre a rede mais ampla. O crescimento da sociedade foi lento, mas deliberado. Os recrutadores visavam indivíduos influentes que pudessem disseminar a mensagem e fornecer recursos. Os comerciantes gregos no exterior desempenharam um papel crucial, usando suas conexões internacionais para financiar operações e contrabandear armas. Membros do clero ajudaram a disseminar os ideais da sociedade em vilas e cidades, muitas vezes enquadrando a luta como um dever nacional e religioso. Um dos aspectos notáveis da Filiquieteria era sua visão de um Estado grego unido, que incluísse todos os povos de língua grega, sob o domínio otomano do Peloponeso à Macedônia, passando pelas ilhas do Mar Egeu. A sociedade se via como veículo de uma missão histórica:
para reviver a cultura e a soberania gregas, inspirando-se na Grécia Antiga e no Império Bizantino. No entanto, a sociedade estava ciente dos perigos que enfrentava. O Império Otomano mantinha extensas redes de inteligência, e a descoberta significava a morte ou exílio. A filquieteria precisava operar com extrema cautela, frequentemente suspendendo a ação quando o perigo se aproximava. Seus membros enfrentavam a tensão constante de viver vidas duplas, súditos leais na superfície, revolucionários em segredo. Essa tensão culminou nos anos que antecederam 1821, quando a filquieteria se preparou para transformar sussurros em rugidos. Os líderes da sociedade coordenaram revoltas, firmaram alianças e buscaram apoio estrangeiro, inclusive da Rússia e da Europa Ocidental. Seu plano mais ousado era desencadear revoltas simultaneamente em várias regiões, subjugando as forças otomanas. Mas poderia uma sociedade tão secreta, tão frágil e dispersa, realmente unir uma população fragmentada? Como ela lidou com a desconfiança interna, as rivalidades e o pesadelo logístico do planejamento de rebeliões, sob os olhos atentos do Império? E quais foram os riscos e sacrifícios pessoais feitos por seus membros, muitos dos quais desapareceram na obscuridade ou tiveram fins violentos? Retomando de onde paramos, a operação da filquieteria era uma dança delicada de sigilo, confiança e planejamento estratégico. Seus líderes entendiam que seu sucesso dependia não apenas de inspirar rebelião, mas também de gerenciar cuidadosamente os riscos de exposição e traição. Uma das figuras centrais da sociedade foi Emanuel Shantos, um rico comerciante de Odessa que, juntamente com Nicolaus Skofas e Atanasius Tsakhalov, fundou a organização. Eles idealizaram um movimento nacionalista moderno, profundamente influenciado pelos ideais iluministas e por precedentes revolucionários, como as revoluções americana e francesa. No entanto, também reconheceram que a geografia fragmentada e a população diversificada da Grécia representavam desafios singulares para a união de comunidades díspares. Para disseminar sua mensagem, a filquieteria desenvolveu um sistema de membros escalonado. Os novos recrutas muitas vezes desconheciam os objetivos completos da sociedade a princípio, sendo recrutados sob o pretexto de lealdade à nação grega ou ao cristianismo ortodoxo. Esse método limitava o risco de exposição, caso algum membro fosse capturado ou se tornasse informante. Membros de confiança eram gradualmente introduzidos em níveis mais altos, construindo uma rede de sigilo que protegia a liderança central. Suas estratégias de recrutamento se estendiam muito além da Grécia. Muitos gregos da diáspora em grandes cidades europeias, Londres, Paris, Marselha, tornaram-se pontos de encontro cruciais. Essas comunidades de expatriados forneciam apoio financeiro, contatos diplomáticos e abrigos seguros. Comerciantes gregos no exterior enviavam fundos, cartas e suprimentos de volta à terra natal, muitas vezes disfarçados de remessas comerciais. A influência da sociedade chegou até mesmo à própria administração otomana. Alguns funcionários, simpatizantes, ou aqueles desiludidos com o governo imperial, foram cortejados discretamente. A filquieteria esperava fomentar não apenas a rebelião armada, mas também a instabilidade política dentro do império, enfraquecendo sua capacidade de resposta eficaz. Apesar desses esforços, a sociedade enfrentava perigos constantes. Espiões otomanos, bem como facções gregas rivais, desconfiadas das motivações da filquieteria, ameaçavam minar o movimento. Várias prisões e execuções de membros na década de 1810 demonstraram os altos riscos. Os líderes frequentemente precisavam se mudar ou se esconder, equilibrando a necessidade de ação com o imperativo da sobrevivência. O momento mais dramático da sociedade ocorreu com a decisão de iniciar revoltas no início de 1821. Alexander Ypsilantis, um oficial de alta patente do exército russo e membro da filquieteria, liderou uma incursão nos principados do Danúbio, na esperança de desencadear uma rebelião mais ampla. Embora sua campanha tenha fracassado militarmente, forçou as autoridades otomanas a desviar a atenção e inspirou os gregos no Peloponeso e em outros lugares a se rebelarem. Na Grécia, as redes da sociedade permitiram a coordenação de revoltas simultâneas, espalhando-se por ilhas, vilas montanhosas e cidades. No entanto,
Essa expansão também expôs as fraturas na sociedade grega, rivalidades locais, visões divergentes de independência e divergências sobre liderança. A Filiquieteria lutava para manter a unidade em meio a esses desafios. Membros da sociedade enfrentavam imensos riscos pessoais. Muitos desapareceram dos registros históricos, foram presos ou mortos antes do sucesso da Revolução. Outros sacrificaram fortunas ou a segurança familiar, movidos pela visão de uma Grécia livre. Sua dedicação ressaltava a profunda interligação entre os destinos pessoais e nacionais. À medida que a Revolução avançava, a influência da Filiquieteria minguava, superada por conflitos abertos e pela emergência de órgãos políticos. No entanto, seu legado perdurou, visto como a faísca que transformou planos sussurrados em uma revolução que abalou um império. Como a visão e os métodos dessa sociedade secreta moldaram a emergente identidade nacional grega. O que sua história pode nos dizer sobre o poder e os limites das redes secretas na história, e como as pessoas comuns apanhadas na Revolução vivenciaram a presença sombria da Filiquieteria ao seu redor. À medida que a Revolução Grega se desenrolava, o papel da Filiquieteria tornou-se ao mesmo tempo celebrado e complexo. Embora a sociedade tivesse estabelecido as bases ideológicas e organizacionais para a rebelião, sua influência diminuiu à medida que o conflito aberto exigia liderança visível e negociação política. Contudo, sem o trabalho cuidadoso e paciente dos membros da Filiquieteria, aqueles conspiradores silenciosos que teciam uma rede de confiança e resistência à revolução, talvez nunca tivesse deflagrado. O compromisso da sociedade com o sigilo era tanto sua força quanto sua limitação. Sua natureza clandestina lhe permitia sobreviver em um ambiente perigoso, recrutando membros e disseminando ideias sob o nariz das autoridades otomanas. No entanto, esse sigilo também gerava suspeitas e, às vezes, divisões dentro das fileiras revolucionárias. À medida que as revoltas se espalhavam, visões divergentes de independência e governança desafiavam a unidade que a Filiquieteria buscava construir. Os líderes da sociedade enfrentaram sacrifícios pessoais e tragédias. Muitos morreram no exílio ou na prisão, com seus nomes esquecidos ou ofuscados por heróis do campo de batalha. No entanto, seu legado ideológico persistiu. A Filiquieteria ajudou a transformar o nacionalismo grego de ideias abstratas em ação coordenada, unindo regiões e grupos sociais dispares em uma luta compartilhada pela liberdade. No contexto mais amplo da história, Filiquieteria exemplifica o poder de sociedades secretas e movimentos clandestinos para moldar mudanças políticas. Ilustra como ideias sussurradas em salas escondidas, trocadas em cartas codificadas e nutridas em pequenas comunidades, podem desencadear revoltas em massa. No entanto, também nos lembra da natureza frágil de tais movimentos, vulneráveis a traições, mal-entendidos e conflitos internos. Para os gregos comuns que viveram esse período, a Filiquieteria pode ter sido uma força invisível rumorejada, temida ou esperançosa. Seu impacto se dava menos em grandes batalhas, e mais nos fios invisíveis que uniam as comunidades, incentivando a rebeldia e criando a expectativa por uma nova era. Ao refletir sobre isso, considere as revoluções silenciosas, que acontecem sob a superfície da história, em lugares e épocas onde a ação aberta era impossível. Como sociedades secretas e redes secretas, continuam a influenciar movimentos políticos hoje. E o que a história da Filiquieteria pode nos ensinar sobre a interação entre segredo, confiança e revolução? Imagine uma cidade erguida no topo de uma colina rochosa no Peloponeso, cercada por imponentes muralhas e soldados otomanos se preparando para um cerco. Tripolitia, hoje conhecida como Trípoli, era o centro administrativo do domínio otomano na região, e uma fortaleza tanto física quanto simbolicamente. O cerco de Tripolitia em 1820 tornou-se um dos momentos decisivos da Revolução Grega, mas além das batalhas e do derramamento de sangue, existe uma história de resistência, estratégia e as realidades cotidianas, enfrentadas tanto por sitiantes quanto por sitiados. Antes do início do cerco, Tripolitia era uma cidade movimentada com uma população diversificada, composta principalmente por muçulmanos, alguns judeus e cristãos gregos, que viviam sob o governo otomano. Era a sede do pachá local, que administrava os impostos, mantinha a lei e a ordem, e comandava a guarnição otomana.
As muralhas da cidade permaneciam de pé há séculos, um testemunho de sua importância estratégica. O cerco em si durou do final de agosto ao final de setembro de 1821, e envolveu milhares de revolucionários gregos, que cercavam a cidade, com a intenção de capturar a fortaleza otomana. O que muitas vezes passa despercebido em narrativas dramáticas é a logística complexa e as dificuldades diárias enfrentadas por todos os envolvidos. Para as forças gregas, em sua maioria milícias irregulares compostas por camponeses, bandidos transformados em combatentes e líderes locais, o cerco foi um teste de resistência. Eles tiveram que organizar suprimentos de comida, armas e abrigo no terreno acidentado fora das muralhas. Isso exigiu um planejamento cuidadoso e cooperação da comunidade, pois cercos prolongados poderiam esgotar rapidamente os recursos e o moral. Os revolucionários confiaram em seu conhecimento da paisagem local para cortar suprimentos, bloquear rotas de fuga e enfraquecer gradualmente os defensores. Mas manter um cerco sem treinamento militar formal representava desafios significativos. Doenças, fome e condições climáticas adversas afetavam ambos os lados. Os líderes da revolta precisavam manter seus grupos díspares unidos, apesar das rivalidades e ambições conflitantes. Em Tripolittia, a situação era desesperadora. A cidade estava superlotada de soldados otomanos, oficiais e milhares de refugiados muçulmanos, que haviam fugido do campo com a expansão da revolução. A escassez de alimentos tornou-se aguda, o saneamento básico era precário, e o medo de traição era grande. A vida cotidiana envolvia racionamento rigoroso, preparação constante para ataques, e uma atmosfera tensa e carregada de incerteza. Mulheres, crianças e idosos enfrentaram dificuldades específicas, presos entre muros que serviam tanto como proteção quanto como prisão. Relatos da época descrevem o desgaste psicológico, a disseminação de doenças e o tédio exaustivo misturado ao terror. Para alguns, o cerco significou semanas de espera, na esperança de um alívio que nunca chegou. O clímax do cerco foi marcado por um ataque brutal e a eventual queda da cidade, que incluiu violência e represálias horríveis que mancharam os primeiros dias da Revolução. Mas antes disso, houve um longo período de espera, vigilância e elaboração de estratégias, um lembrete de que os pontos de virada da história são frequentemente precedidos por longos períodos de sofrimento silencioso e paciência. Quais eram as estratégias de sobrevivência diária empregadas tanto pelos sitiantes quanto pelos sitiados? Como os líderes mantinham a disciplina e a esperança em meio à escassez e ao medo? E como o cerco de Tripolittia remodelou o cenário social e político da Revolução, dando continuidade à tensa quietude e às dificuldades que marcaram os primeiros dias do cerco? Tanto os revolucionários gregos, quanto os defensores otomanos em Tripolittia, estavam envolvidos em um teste extenuante de vontade e resistência, onde a sobrevivência dependia não apenas de armas, mas de desenvoltura e resiliência. Para os gregos sitiantes, organizar um bloqueio prolongado era um imenso desafio. Essas forças eram, em sua maioria, milícias irregulares, agricultores, pastores e combatentes locais que haviam pegado em armas. Faltava-lhes treinamento militar formal e estruturas de comando centralizadas, o que dificultava a coordenação. No entanto, seu conhecimento do terreno e das redes de apoio locais tornaram-se recursos essenciais. As aldeias ao redor de Tripolittia forneciam comida e água sempre que possível, mas o grande número de combatentes esgotava esses recursos. Para manter o cerco, os líderes precisavam rotacionar os grupos, evitar deserções e administrar disputas entre facções rivais ávidas por glória e influência. A escassez de alimentos era uma preocupação constante. Os revolucionários subsistiam principalmente com pão duro, azeitonas, leguminosas secas, e qualquer gado que pudesse ser pastoreado nas proximidades. A caça e a coleta de alimentos complementavam sua dieta, mas o déficit nutricional era severo, levando à fadiga e doenças. Apesar dessas dificuldades, o cerco perdurou porque os combatentes acreditavam que a captura de Tripolittia quebraria o controle otomano no Peloponeso. A comunicação era outro fator crucial. Mensagens eram enviadas entre comandantes rebeldes e apoiadores locais para coordenar ataques e garantir que as linhas de suprimentos permanecessem intactas. Essas comunicações eram vulneráveis à interceptação, de modo que os mensageiros
frequentemente arriscavam suas vidas movendo-se furtivamente por entre as patrulhas inimigas. Essa rede frágil era uma tábua de salvação, sustentando o moral e o planejamento estratégico. Dentro das muralhas da cidade, as condições pioraram com o passar das semanas. A guarnição otomana era composta por soldados turcos, mercenários, albaneses locais e funcionários administrativos, todos amontoados ao lado de milhares de refugiados muçulmanos, que haviam fugido do avanço das forças gregas no campo. Os estoques de alimentos diminuíram rapidamente, e o racionamento tornou-se cada vez mais severo. Os poços e cisternas da cidade forneciam água potável limitada, que também estava contaminada pela superlotação e pelo saneamento precário. As doenças se espalhavam rapidamente pelos alojamentos apertados. Disenteria, escorbuto e infecções respiratórias cobravam seu preço. O atendimento médico era, na melhor das hipóteses, rudimentar, e o estresse constante do bombardeio e o medo de um ataque desgastavam defensores e civis. A tensão psicológica era palpável, todos os dias eram obscurecidos pela possibilidade de uma traição interna, ou de um ataque decisivo externo. O Pachá de Tripolitcha lutava para manter a ordem em meio a esse caos. Punições severas foram impostas a supostos colaboradores, criando uma atmosfera de suspeita e paranoia. Muitos dos moradores gregos cristãos da cidade, alguns dos quais viveram vidas relativamente pacíficas, sob o domínio otomano, viram-se presos no meio do caminho, divididos entre a lealdade, a sobrevivência e a maré revolucionária que varria o país. Com o passar do tempo, escaramuças e incursões dentro das muralhas da cidade testaram a determinação das forças gregas. Ataques de pequena escala visavam desorganizar os sitiados, enquanto os defensores otomanos buscavam romper o cerco ou obter suprimentos. Essas trocas violentas eram mortais e exaustivas, frequentemente resultando em baixas significativas para ambos os lados. A duração e a brutalidade do cerco endureceram as atitudes. Para os revolucionários, a perspectiva de vitória oferecia esperança de liberdade e autogoverno. Para os sitiados, o desespero se aprofundou, com muitos resignados ao destino, mas determinados a resistir até o fim. Ambos os lados suportaram dificuldades, aguardando o momento decisivo que poria fim ao cerco e mudaria o curso da revolução. Quais foram os fatores que finalmente fizeram pender a balança? Como as divisões internas em ambos os lados influenciaram o resultado do cerco? E quais foram os custos humanos, visíveis e invisíveis, desse confronto prolongado? Após semanas de desgaste marcadas por fome, doenças e tensão constante, o cerco de Tripolitcha atingiu seu clímax sombrio no final de setembro de 1821. Os revolucionários gregos, movidos pela determinação e pelo ímpeto crescente, lançaram um ataque coordenado às muralhas da cidade. Este ataque final foi o ápice de um planejamento cuidadoso, do conhecimento local e da apura resistência adquirida durante o bloqueio prolongado. O ataque foi brutal e caótico. As defesas da cidade, enfraquecidas pela fome e pela discórdia interna, ruíram sob a pressão de ataques implacáveis. Forças revolucionárias escalaram muros e arrombaram portões, transformando o cerco em guerra urbana. A luta era corpo a corpo, com combates corpo a corpo nas ruas estreitas. Para muitos combatentes, essa foi uma provação aterrorizante e exaustiva, muito distante das visões romantizadas de uma batalha gloriosa. Após a queda da cidade, as consequências foram terríveis. Os revolucionários se vingaram da guarnição otomana e dos habitantes muçulmanos, muitos dos quais haviam fugido das regiões vizinhas para Tripolitcha, em busca de refúgio. Execuções em massa, saques e destruição generalizada se seguiram, manchando os primeiros dias da revolução com tragédia e brutalidade. Esses atos refletiam uma raiva profunda e anos de opressão, mas também rompiam a superioridade moral que os revolucionários buscavam reivindicar. Apesar da violência, a captura de Tripolitcha foi um ponto de virada. Ela abalou a autoridade otomana no Peloponeso, galvanizou novas revoltas, e demonstrou que a revolução era uma força capaz de tomar e manter territórios. A queda da cidade provocou ondas de choque na região, e atraiu a atenção das potências europeias, que observavam o conflito com crescente interesse. O cerco também evidenciou a complexa experiência humana por trás de eventos históricos, muitas vezes reduzidos a datas e números de vítimas.
Em Tripolittia, os civis suportaram um sofrimento inimaginável, famintos, doentes e amedrontados até os últimos momentos. Fora dos muros, os combatentes gregos enfrentaram condições adversas e rivalidades internas, mas estavam unidos por uma visão compartilhada de libertação. Além disso, o cerco expôs divisões dentro das fileiras revolucionárias. Disputas por liderança e despojos de guerra eclodiram quase imediatamente, prenunciando conflitos futuros, que desafiariam o incipiente movimento de independência. O equilíbrio entre unidade e faccionalismo era frágil, moldado tanto por ambições pessoais quanto por ideais nacionais. Refletindo sobre o significado mais amplo do cerco, fica claro que este evento teve tanto a ver com logística, resistência e dinâmica social, quanto com estratégia militar. A organização cuidadosa dos suprimentos, a gestão do sofrimento humano e a condução das tensões internas desempenharam papéis cruciais na definição do resultado. Ao adormecer, pense nas muitas vidas entrelaçadas entre os muros de Tripolittia. Aqueles que lutaram, aqueles que esperaram, aqueles que sofreram em silêncio. Como eventos como este nos lembram que a história é vivida tanto em momentos de resistência silenciosa, quanto em momentos de mudanças drásticas. E como as lições de sobrevivência, liderança e resiliência humana do cerco ainda podem repercutir nos desafios enfrentados pelas comunidades hoje. Imagine o mar Egeu, pontilhado de ilhas rochosas e correntes turbulentas, uma vasta extensão, que durante séculos serviu tanto como rodovia quanto como campo de batalha para os navegadores. No início do século XIX, a Revolução Grega foi tanto uma luta naval, quanto uma guerra terrestre. O controle das rotas marítimas era vital tanto para suprimentos quanto para vantagem estratégica. Os marinheiros gregos, muitos deles ex-mercadores e pescadores, transformaram seus navios em embarcações de guerra e travaram uma campanha árdua e paciente de bloqueios e escaramuças contra a frota otomana. A tradição marítima grega era rica e profundamente arraigada. Os ilhéus de Raija, Spétis e Psara eram marinheiros experientes, familiarizados com todas as correntes e padrões de vento. Seu conhecimento do mar tornou-se um trunfo crucial na Revolução. Esses marinheiros não eram oficiais navais treinados, mas navegadores e combatentes experientes que usavam velocidade, surpresa e profundo conhecimento local para desafiar uma marinha otomana maior e mais bem equipada. A estratégia de bloqueio era central para o esforço naval grego. Ao isolar os portos otomanos e interromper as linhas de suprimento, os revolucionários visavam isolar as forças otomanas em terra e impedir o recebimento de reforços. Bloqueios exigiam vigilância, coordenação e resistência. Navios gregos patrulhavam estreitos e portos estreitos, às vezes esperando dias ou semanas por uma oportunidade para atacar ou interceptar embarcações inimigas. A logística era exigente. Manter um bloqueio significava reabastecimento constante de comida, água e munição para as tripulações que viviam em alojamentos apertados a bordo dos navios. Os marinheiros enfrentavam tempestades, doenças e o cansaço de longas vigílias. No entanto, o bloqueio era uma guerra de atrito, onde paciência e persistência podiam desgastar uma força naval superior. A inovação tática era uma marca registrada dos marinheiros gregos. Eles frequentemente preferiam embarcações rápidas e manobráveis brigues, escunas e falucas equipadas com alguns canhões e homens armados prontos para ações de abordagem. Os capitães gregos se destacavam nas táticas de ataque rápido, atacando rapidamente e desaparecendo no labirinto de ilhas. Essa abordagem frustrava os comandantes otomanos, que dependiam de navios de linha maiores e mais lentos. As batalhas navais foram de pequena escala para os padrões convencionais, mas tiveram um impacto estratégico descomunal. Bloqueios bem-sucedidos prejudicaram as cadeias de suprimentos otomanas e forçaram desvios dispendiosos. As frotas gregas também protegeram suas próprias rotas de suprimento e assentamentos costeiros, atuando como linhas de apoio para a revolução em terra. Além da dimensão militar, o esforço naval simbolizou a resiliência e a unidade gregas. Muitas comunidades insulares orgulhavam-se de suas frotas, considerando os marinheiros como defensores da nação. A coragem dos marinheiros inspirou poesia e canções, escrevendo a luta naval na memória cultural da Revolução. No entanto, o trabalho dos marinheiros era repleto de perigos e dificuldades. As baixas eram altas, e a perda de navios podia significar não apenas uma derrota militar,
mas também a ruína econômica para famílias dependentes do comércio marítimo. A linha entre o comércio e o combate era tênue, e muitos capitães eram forçados a escolher entre o lucro e o patriotismo. À medida que você se aprofunda nesta história, considere a paciência, a habilidade e a coragem necessárias para travar uma guerra marítima com recursos limitados, mas com um espírito inabalável. Como esses marinheiros equilibraram as exigências da guerra e a sobrevivência diária? Que inovações e estratégias emergiram de sua relação íntima com o mar? E como os bloqueios navais moldaram o curso mais amplo da Revolução Grega? Partindo das duras realidades da guerra naval, os esforços de bloqueio dos marinheiros gregos, durante a Revolução, exigiram não apenas habilidade, mas também extraordinária resistência e coordenação. Ao contrário das marinhas convencionais, com estruturas de comando formais e grandes frotas, as forças navais gregas eram uma coxa de retalhos de frotas insulares, navios mercantes e barcos de pesca convertidos, unidos por uma causa comum, mas frequentemente operando de forma independente. Um dos desafios mais marcantes era manter a comunicação e a coordenação eficazes entre ilhas e esquadrões dispersos. Capitães e tripulações dependiam de fogueiras de sinalização, bandeiras, mensageiros e, às vezes, de cronogramas pré-estabelecidos para sincronizar patrulhas e ataques. Essa abordagem descentralizada, embora carente de hierarquia rígida, permitia flexibilidade e rápida adaptação às mudanças nos movimentos otomanos. A frota da Hidra, sob o comando de líderes como Andreas Miaoulis, emergiu como uma potência naval fundamental. Miaoulis era conhecido não apenas por sua habilidade náutica, mas também por sua capacidade de inspirar lealdade e organizar operações navais complexas, apesar dos recursos limitados. Seu estilo de comando enfatizava ataques rápidos, surpresa e profundo conhecimento da geografia do Egeu, qualidades que permitiam à marinha grega superar suas expectativas. O apoio logístico continuou sendo uma preocupação constante. As tripulações enfrentavam escassez de alimentos e água potável, especialmente ao bloquear portos onde o reabastecimento era impossível. Os navios estavam apertados, com os marinheiros dormindo nos conveses ou em pequenas cabines, vulneráveis aos elementos. Doenças e exaustão eram ameaças constantes. A resiliência das tripulações diante dessas dificuldades era uma prova de seu comprometimento. As batalhas navais em si eram frequentemente caóticas, envolvendo ações de abordagem, disparos de canhão a curta distância e manobras ousadas. Em canais estreitos, os capitães gregos exploravam a velocidade de seus navios para assediar navios otomanos, evitar combates prolongados e interromper comboios de suprimentos. Os sucessos nesses encontros elevavam o moral e forneciam um impulso vital para a revolução. Os bloqueios navais também tiveram implicações políticas. O controle das rotas marítimas limitou a capacidade otomana de reforçar e reabastecer guarnições em terra, enfraquecendo o domínio do império sobre territórios importantes. Essa pressão marítima complementou revoltas terrestres, criando um desafio em múltiplas frentes que sobrecarregou as forças otomanas. No entanto, a marinha grega não era invencível. A frota otomana, embora maior e menos manobrável, contra-atacou com poder de fogo e números superiores. Vários confrontos navais resultaram em perdas gregas significativas, incluindo navios afundados ou capturados. Cada perda foi profundamente sentida, visto que os navios representavam não apenas ativos militares, mas também recursos econômicos vitais para as comunidades insulares. O papel de voluntários estrangeiros e filelenos também se tornou proeminente. No março, alguns europeus com experiência naval juntaram-se às tripulações gregas, trazendo conhecimento e habilidades que aprimoraram as táticas navais. Sua presença simbolizava o apoio internacional à causa grega, embora também introduzisse novas complexidades em termos de liderança e coordenação. Em meio aos perigos e dificuldades, o comprometimento dos marinheiros gregos era reforçado por um poderoso senso de propósito. O mar era seu domínio, e defendê-lo significava defender seus lares, famílias e futuro. Canções, histórias e tradições desse período destacam a mistura de dever, camaradagem e sacrifício que definia sua luta marítima. Como as forças navais gregas superaram as limitações de suas frotas improvisadas? Que inovações táticas e organizacionais emergiram de suas experiências?
e como a dimensão marítima influenciou o resultado final da Revolução Grega. À medida que a Revolução Grega avançava, os bloqueios navais orquestrados por marinheiros gregos provaram ser um elemento decisivo, embora frequentemente ignorado, da luta pela independência. Esses marinheiros, oriundos de uma tradição de comércio e navegação marítima, adaptaram-se rapidamente às exigências da guerra naval, transformando suas modestas frotas em formidáveis instrumentos de resistência. Seu sucesso baseou-se em uma combinação de profundo conhecimento da intrincada geografia do Egeu, táticas inovadoras e pura determinação. Os capitães gregos exploraram estreitos, enseadas escondidas e cadeias de ilhas para superar navios otomanos maiores. Em vez de se envolverem em batalhas custosas e em larga escala, concentraram-se em ataques rápidos, interrompendo as rotas de suprimento otomanas e protegendo os portos controlados pelos rebeldes. Essa estratégia desgastou as capacidades navais otomanas e limitou a capacidade do império de sustentar suas guarnições em terra. Figuras de liderança como Andreas Miaoulis tornaram-se símbolos dessa resiliência marítima. Miaoulis e outros não apenas comandavam navios, mas também fomentavam a lealdade entre as tripulações, coordenavam bloqueios complexos e administravam recursos escassos. Sua capacidade de inspirar e organizar, apesar da limitada infraestrutura militar formal, foi vital para manter a pressão naval grega durante a Revolução. Os bloqueios navais também tiveram um significado político e cultural de longo alcance. O controle do mar reforçou as reivindicações gregas de soberania, elevou moral e atraiu a simpatia estrangeira. A bravura e os sacrifícios dos marinheiros foram celebrados em canções e poesias folclóricas, incorporando profundamente a luta naval, a identidade nacional emergente. No entanto, a história não foi isenta de tragédias. As perdas foram pesadas. Navios afundaram, vidas foram perdidas e dificuldades econômicas foram enfrentadas por comunidades marítimas, cujo sustento estava ligado ao comércio. A linha entre comerciante e combatente se tornou tênue, e as famílias enfrentaram as duras consequências do compromisso de seus marinheiros com a liberdade. Além disso, os bloqueios revelaram a interconexão entre as campanhas navais e terrestres. Ao isolar fortalezas otomanas e impedir reforços, a marinha possibilitou vitórias revolucionárias no continente. Essa relação simbiótica ressaltou a natureza multifacetada da guerra pela independência. Ao contemplar esta saga marítima, considere a determinação silenciosa daqueles marinheiros que, longe dos grandes salões do poder, travaram uma campanha implacável e habilidosa para garantir a liberdade de sua nação. Como as lições de sua resiliência, adaptabilidade e unidade ressoam hoje, em um mundo onde o controle dos mares continua estrategicamente vital, e o que sua história nos diz sobre o poder das pessoas comuns, usando seu conhecimento e tradições para moldar o curso da história.